Olá, paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui, conforme nós combinamos, né, de estarmos iniciando hoje esta transmissão, né, visto que hoje começamos a nossa leitura, nosso plano de leitura no livro de Mateus, né, vamos dar prosseguimento aí hoje. Estamos começando do capítulo 1 até o 7, visto que, como já foi dito, pela circunstância, nós não estamos tendo nossos cultos na igreja, mas estaremos todos os dias junto com os irmãos, orando e participando, né, deste momento de reflexão daquilo que foi lido. Então, neste momento, nós vamos passar a estar meditando, né? Eu fiz um resumo aqui daquilo que o Senhor colocou no meu coração, está expondo aos irmãos, né, o livro de Mateus, do capítulo 1 até o 7, né, e orar com os irmãos, né, para a gente estar esse momento de comunhão, mesmo distante, mas próximo, né, aproveitando que temos hoje o meio de comunicação que nós podemos estar próximos. Queria convidar você para, nesse momento, fazer um momento de oração, pedir ao Senhor que nos dê graça, né, que venha abençoar nossas vidas. Amém? Senhor Deus, te louvamos, damos graças, Senhor, neste momento, por estarmos, Senhor, com esta oportunidade, mesmo, Senhor, distante uns dos outros, mais próximos, Pai, através da Tua palavra, através do Teu amor, da Tua graça, que neste momento as Tuas mãos poderosas possam estar sobre cada um, Pai. Cada um que neste momento, ó Deus, irá, Senhor, estar assistindo, né, também participando, e para que tudo seja, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Nós queremos abençoar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaria de saber se os irmãos estão ouvindo bem, se está bom o áudio aí, visto que a primeira, né, que a gente está fazendo, para que a gente possa estar melhorando aí, para os irmãos ter uma boa compartilhar aí com os irmãos, amém? Irmãos, vamos então ver o livro de Mateus. O livro de Mateus, nesses primeiros 7 capítulos que nós lemos hoje, Deus, ele nos deu essa direção para que nós falássemos sobre, primeiro, o capítulo 1 de Mateus, ele traz uma apresentação de Jesus. Mateus, ele apresenta Jesus, né, a genealogia de Jesus, como sendo da raiz de Davi, porque assim os judeus, eles não poderiam contestar o seu ministério, pois Deus já havia prometido, né, que o Messias seria da família de Davi. Isso nós vamos ver lá no livro de Jeremias, capítulo de número 23, o versículo 5, que o Senhor diz assim: Eis que levantarei a Davi um renovo, justo, sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, com essas palavras e a genealogia, por isso que Mateus já apresenta a genealogia, para que os judeus pudessem se familiarizar e acreditar que realmente Jesus era o prometido de Deus, era aquele que haveria de vir, né? Assim como João também, né, quando ele disse que Jesus, ele já era predito, né, quando ele diz que vós do que clama do deserto, planai os vossos caminhos. Então, havia uma profecia, e para que essa profecia se cumprisse, precisava ser realmente Jesus vir da raiz de Jessé, da família, né, para que eles pudessem acreditar nas suas palavras e no seu ministério. Então, nós vemos que, passado isso, né, prosseguindo a leitura,
o livro fala sobre o nascimento de Jesus. Como seria esse nascimento, né? Jesus prometido, Jesus que seria o Filho do Deus vivo, né? Então, ele precisava ter realmente um nascimento diferente. E foi anunciado pelo anjo que Maria, uma jovem que estava desposada, ou seja, ela estava noiva, estava prometida a José, que era, né, ele era judeu, ele era da família, né, de Davi. Então, ele foi anunciado que Jesus nasceria dessa virgem. O anjo anunciou e Maria concebeu e deu à luz a Jesus, no cumprimento de todas as profecias até então faladas sobre Jesus. O capítulo 2 apresenta agora, quando Jesus nasce, né, os magos do Oriente, né, eles ficam sabendo que Jesus nasceu, o menino nasceu, e eles então vão para colocar os presentes, para dar os presentes, as boas novas, aquele que era o rei dos judeus. Eles acreditavam assim. Tanto é que as ofertas que eles levaram, né, representava a unção do rei, né, e tudo aquilo que falava a respeito de Jesus. Mas, como também havia a profecia que Jesus ele seria perseguido, ele seria não seria fácil, né, o ministério de Jesus, ele também chegou o tempo da perseguição. E Herodes, então, né, ainda disse aos magos, olha, vai, e aonde tiver o menino, aonde vocês encontrarem o menino, me avisa para que eu possa ir também adorar a ele. Mas, na verdade, ele queria ir para matá-lo, né? Mas os magos, orientados por Deus, tomaram outro caminho. Mas quando Herodes viu que estava sendo enganado, né, foi enganado pelos magos, ele se revoltou. Então ele pediu que matasse todos os meninos menos de 2 anos, porque assim certamente iria exterminar com Jesus, que ele sabia das profecias, sabia que ele seria o rei dos judeus, seria aquele que ia libertar o povo. Então, José e Maria, quando ouviram isso, orientado por Deus, eles fugiram e foram para o Egito, né? Nós, pela misericórdia de Deus, tivemos lá no Cairo e tivemos ali na gruta aonde Jesus foi escondido. Tivemos ali o privilégio de ver o poço aonde a família tomava água, onde eles viveram ali por um tempo, até que, avisado pelo anjo, José teve um sonho, e nesse sonho o anjo disse para que ele voltasse para Israel, voltasse para sua terra, porque Herodes, aquele que buscava matar o menino, já estava morto. Então José volta para o Israel, né? Isso aí nós vamos ver no versículo 19 e 20 do capítulo 2. E Jesus, então, voltando, ele habita em Nazaré. Por isso, Jesus é conhecido como Jesus o Nazareno, ou seja, aquele que era de Nazaré. E o menino foi crescendo, né? E foram uns tempos que a Bíblia não fala até os 12 anos, quando Jesus foi apresentado no templo, mas depois, na sua adolescência, sua juventude, não fala. Só fala depois, quando Jesus agora já aparece com 30 anos, né? E é nisso que, no capítulo 3, né, naquele tempo, apareceu João Batista. João Batista pregando no deserto da Judéia,
e ele trazia uma mensagem, e ele dizia então, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a palavra de João era que havia nascido o rei dos judeus, havia nascido o prometido das nações, aquele que viria para cumprir tudo aquilo que o Senhor já havia predito através dos profetas, e João foi muito enfático em dizendo que com a vinda de Jesus, as profecias se cumpriam, e ele pôde dizer assim, ó, eis que o machado está posto à raiz da árvore, né? E toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Então, com isso, cumpriu-se o tempo, e não haverá outro, né? Agora, nós estamos vivendo esse tempo em que realmente não haverá outro. Agora, nós estamos vivendo o tempo do juízo, né, o tempo que hoje dá graça, mas passando esse tempo, fechando-se a porta da graça, chegará o juízo. Então não adianta esperar um outro Salvador a não ser Jesus. E como nós estávamos falando aqui, naquele tempo, João Batista pregando, e muitos se arrependeram dos seus pecados e aceitavam então o batismo. E num dia, João Batista estava batizando ali no Rio Jordão. Era um dia normal, era um dia como outro qualquer, mas de repente aparece no meio da multidão Jesus. E quando João Batista olha, ele entende, porque ele já havia tido um contato. Se os irmãos lembrarem, quando a sua mãe estava grávida e foi visitar sua prima Isabel, que é a mãe de João Batista, quando Maria saudou a sua prima, o menino no ventre da mãe se estremeceu, e esse menino era João Batista. Então, quando ele vê Jesus que vinha para ele no meio da multidão, ele teve o privilégio de dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali se cumpria, né? Todas as profecias vêm se cumprindo em Jesus. Jesus, a princípio, João Batista não queria batizar Jesus, porque era Jesus, mas Jesus disse, não, deixa por enquanto, precisa se cumprir tudo que de mim está escrito. Então, Jesus permitiu, né, ser batizado por João. E quando João batiza Jesus, acontece algo muito glorioso. Quando Jesus sai das águas, as águas do batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em uma forma de pomba. E quando aquela pomba desce sobre Jesus, que é o Espírito Santo, uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso aí nós vamos ver no versículo 16 e 17 do capítulo 3. Então, nesse momento, Deus, né, apresenta ao mundo realmente ali o seu filho. Era costume da época, quando um jovem alcançava uma idade adulta, uma idade que já tinha responsabilidade, o pai andava com ele pelos comércios, pelos lugares, dizendo, olha, a partir de hoje, esse é o meu filho, eu estou dando autoridade a ele. Tudo que ele fizer, eu vou assumir. Eu estou permitindo que ele agora fale em meu nome, compre, faça algo em meu nome. Então, quando Jesus foi apresentado por Deus, pelo Pai, a partir dali, então, ele assume, né, essa posição. E ele, então, começa agora o seu ministério. Jesus começa o seu ministério. Primeiro, nós vamos ver que
às vezes, né, nos nossos dias, nós achamos que as coisas é muito fácil, né? Daqui para frente nós vamos ver Jesus agora tomando a sua posição. E quando Jesus é batizado, logo nós vamos ver que, né, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E isso aí está no capítulo 4, versículo de 1 até o 11. Nós vamos ver essa tentação de Jesus, né, quando o inimigo tenta, mas Jesus, através da palavra, quando ele dizia, olha, está escrito, né, que você dará ordem aos anjos a seu respeito e você não pode se lançar dessas pedras, desse monte abaixo, e você não vai se ferir. Ele dizia, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, ora, diz que essas pedras virem pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, em tudo, Jesus venceu com a palavra, né? E mais para frente, nós vamos ver que Jesus, após Satanás deixar Jesus, os anjos vieram e confortaram o Senhor Jesus. Então, esse é um momento muito glorioso que nós lemos, os irmãos leram, né? Eu estou passando aqui um resumo daquilo que o Senhor me colocou para que eu falasse para os irmãos, né, nesse pouco tempo que nós temos aqui, né? Então, depois, Jesus vai para Galiléia e começa a chamar homens, né, para estarem com ele e fazer a sua obra. Capítulo 4, versículo 18, 19, ele encontra dois irmãos que são pescadores, estão ali, e ele chama eles, e ele diz, olha, vocês não vão ser mais pescadores de peixe, vocês vão pescar homens, vocês vão ser pescadores de homem. Aqui eu começo a ver que o Senhor Jesus, ele precisa de mim e de você para nós ganharmos homens para o seu reino, ganhar vidas para o seu reino, né? Nós encontramos aqui Pedro e André, dois irmãos que realmente o Senhor chamou e começaram a fazer uma grande obra para o Senhor. A partir do capítulo 5 até o 7, isso aqui nós podemos ver como um todo. Nós não vamos separar esse texto, né? Porque é o famoso Sermão da Montanha, né? Onde o Senhor chama os seus discípulos, agora já um número maior, também com os feitos do Senhor, uma multidão já acompanhava. Nós também tivemos o privilégio de já estar neste monte. Eu, inclusive, foi me dada a oportunidade para mim dar uma palavra sobre o sermão da montanha. Então, é muito maravilhoso quando nós podemos entender e compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu agradeço muito a Deus por ter permitido, né, de eu estar naquele lugar e poder dizer aos irmãos que realmente é uma vista maravilhosa, é um momento em que nós podemos chorar na presença do Senhor, podemos nos alegrar e saber que ali aconteceu esse grande ensinamento do Senhor. O capítulo 5 até o 7... E eu posso dizer que é um texto que daria para converter pessoas. Não precisava de tantas pregações. Isso aqui já seria suficiente para nós herdarmos o reino dos céus. O capítulo 5, né, ele vai falando das bem-aventuranças, né? Quão maravilhoso e essa parte nós gostamos, né?
porque quando fala da bem-aventurança, bem-aventurados, mas quando nós vamos olhar bem-aventurado, quem são os bem-aventurados? Bem-aventurados são os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são aqueles que que sofrerão por causa do nome de Jesus. Bem-aventurados são vós quando for caluniado, né, e maltratado por causa do meu nome. Então, as bem-aventuranças sempre ela traz algo para que nós possamos meditar, para que nós possamos renunciar algo para nós sermos bem-aventurados. Mas, ao fim de tudo, nós herdaremos a terra, nós estaremos com o Senhor. Então, é maravilhoso nós meditarmos nas bem-aventuranças. O Senhor também, ele fala no capítulo 5 sobre o sal e a luz. É muito interessante quando nós olhamos para o sal. Quando fala aqui do sal, porque o sal ele tem várias propriedades, né? O sal, quando nós queremos salgar alguma coisa, quando nós queremos que algo dure mais, na época não tinha geladeira, né? E eu ainda alcancei uma época em que né, as famílias usavam o sal como conservante para poder uma carne, uma coisa pudesse durar mais, um peixe, então colocava o sal. Então, quando nós somos comparados como sal, nós precisamos salgar, nós precisamos dar continuidade àquilo que poderia se estragar, aquilo que poderia se deteriorar. Quando nós chegamos, nós damos vida, nós prolongamos a vida, a utilidade daquilo. Uma característica do sal também, quando você salga alguma coisa, o sal desaparece, o sal não permanece. Então, muitas vezes nós temos que desgastar-nos para que possa surtir o efeito. Se o sal não se dissolver, ele não salga. Então, o Senhor, ele diz que nós somos como o sal. E depois ele diz assim, que se o sal não servir para salgar, ele deve ser jogado e pisado pelos homens. Então, o sal, ele tem muita propriedade que nós podemos tomar para nós. A luz, quando nós chegamos a uma conclusão de que a luz, por exemplo, né, ela dissipa as trevas. Então, quando nós, como luz, nós chegamos em um lugar tenebroso, um lugar de escuridão, nós chegamos, a luz, ela tem que clarear. Então, nós temos que ser luz, e a luz prevalece sobre as trevas. Não podemos fugir disso. A luz, ela cura, né? Os irmãos sabem que muitas enfermidades, muitas doenças, elas são curadas através da luz, né? Então, quando nós chegamos, nós temos que atingir todas essas coisas. Então, como luz, e ele diz ainda que não pode se acender uma lâmpada e vamos colocar no nosso dia, esconder debaixo da mesa. Temos que colocar no lugar alto para que clareie a casa. Então você, como luz, não se esconda, né? Mas se coloque num lugar que você possa clarear, que você possa fazer aquilo que é próprio da luz. Amém? O capítulo 6 fala sobre esmola e oração, jejum, né? No versículo 9 até o 13, Jesus nos ensina a orar, né? O ensino do Pai Nosso, que muitas vezes ele é repetido, mas o Pai Nosso é uma oração onde o Senhor nos ensinou a orar. Ou seja, através daquela oração, nós fazemos um modelo para a nossa oração. Quando ele diz, Pai Nosso que estás no céu, né,
Nós devemos começar a nossa oração adorando o nome do Senhor, bendizendo o nome dEle, glorificando o nome dEle, exaltando a Ele, e depois vamos colocando as nossas necessidades. Quando Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, muitas vezes, eu, particularmente, orei pelo prato de comida que eu tinha na hora, pelo alimento do dia, mas vai muito mais além disso. Quando nós oramos, o pão nosso de cada dia é a nossa necessidade de cada dia. Cada dia nós temos uma necessidade e o Senhor está pronto para suprir essas necessidades. Então, quando ele diz, né, ensina a orar, ele diz, olha, glorifica o meu nome, pede, né? E uma coisa muito interessante, nós oramos e nós dissemos, Senhor, perdoas as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Essa parte do Pai Nosso é muito difícil, né? Mas nós temos que acreditar e temos que viver isso, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, né? Hoje nós estamos vivendo uns dias, irmãos, né, com essa pandemia que está no mundo aí, nós não podemos esquecer disso, né? Quantos que queriam hoje perdoar, quantos que queriam hoje estar próximo, né, de um familiar, de um amigo, de alguém que ele ofendeu, que precisa pedir o perdão, que precisa se consertar, mas está impossibilitado, pois chega um tempo, o tempo da angústia chega, e às vezes nós esperamos para, não, vou esperar, vou protelando, mas chega um dia, hoje, por exemplo, a pessoa não consegue sair de um país para outro, a pessoa não consegue viajar, né? Nós temos irmãos da igreja que estão com a passagem marcada para o Brasil, para dar um abraço, né, nos familiares que estão há algum tempo lá, mas a recomendação hoje é, você não pode abraçar. Então veja que situação. Então nós temos que perdoar. Eu não sei se nessa noite eu estou falando com alguém que precisa perdoar. Se tem alguém que está nessa noite ouvindo, eu trago uma palavra do Senhor para a tua vida. Procure a pessoa que você está pensando agora. Liga para ele, perdoa, né? Se você estiver longe, quem sabe até o dia que você se encontrar, poderemos abraçar. E você faça isso, porque o Senhor nos ensinou para nós orarmos assim. E quando nós orarmos, Senhor, me perdoa assim como eu perdoei, eu estou perdoando a quem me tem ofendido. Mas todavia, Senhor, a mesma oração que Jesus fez lá no Getsêmani, quando ele queria passar aquele cálice, ele nos ensina a fazer. Porque ele diz assim, todavia seja feita a tua vontade. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então nós aprendemos aqui que o Senhor nos ensinou, acima de tudo, que o reino, o poder e a glória é dele e para ele. Amém? Então, caminhando, né, nós vemos que o Senhor Jesus, ele fala também sobre ajuntar tesouros, né, sobre os tesouros, sobre aquilo que é a nossa prioridade. Nós estamos também vivendo um tempo, irmãos, em que muitas vezes, né, e quem sabe, nesses que já morreram com essa doença, deixaram fortunas, deixaram bens. Outros não estão lembrando agora nas suas horas, nas suas riquezas, nas suas... porque o tempo passa. Mas nesse dia, que nós possamos ter prioridades em buscar ao Senhor, não ajuntar tesouro na terra. Também nós vemos aqui que o Senhor pode nesse momento, trazer para nós, né,
a cura, porque muitas vezes nós buscamos cura onde nós não podemos achar, mas Ele é aquele que nos cura. O Senhor fala sobre também os alicerces, sobre os dois alicerces, aquele que fez a sua casa na areia e o que fez a casa na rocha. Que nessa noite nós possamos fazer a nossa casa na rocha, para que nós possamos ter a segurança nas horas das adversidades. Também fala sobre o caminho estreito, né, que nós precisamos andar pelo caminho estreito. Muitas vezes é renúncia, muitas vezes é difícil, mas nós precisamos estar próximo do Senhor. Nós precisamos estreitar, realmente o caminho é estreito, mas largo é o que leva à perdição. Amém? Então, basicamente isso é o resumo disso. E para concluir, eu quero dizer que eles ouvindo, isso era uma pregação, era um ensinamento. E quando nós olhamos no capítulo 7, versículo 26 e 27, o comentarista, né, diz assim, ó: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Então o Senhor, ele fala com autoridade, ele tem poder. Ele disse, né, que a ele foi dado poder. Então, que nessa noite, esses 7 primeiros capítulos que nós lemos, nós possamos aproveitar algo daquilo que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Amém? Eu quero que Deus abençoe a sua vida, eu quero que Deus continue nos dando graça. Nós estaremos mais para frente trazendo essa palavra. Amanhã, o evangelista irmão Darcy, na mesma hora, nós estaremos transmitindo ao vivo novamente e vamos continuar orando, né, para que o Senhor venha dissipar esse mal que está sobre a terra. Amém? Eu quero que você, neste momento, onde você estiver, você curve a sua cabeça, você volte o seu pensamento ao Deus que tudo pode, ao Deus que é criador dos céus e da terra, aquele que jamais nada passa encoberto aos seus olhos. Amém? Vamos estar orando, quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, Pai, neste momento, Senhor, eu sei que tem vidas que estão necessitadas, tem vidas que estão precisando, ó Pai, da tua mão poderosa, da tua unção, da tua graça sobre cada um, ó Deus. Eu também sou carente, Senhor, neste momento, da tua proteção, Pai, do teu cuidado, que o Senhor venha estabelecer o teu reino, Senhor, na terra. Nós estamos vivendo dias de angústia, dias difíceis, mas nós sabemos, Pai, porque a tua palavra nos diz que o Senhor é o refúgio, é a fortaleza na hora da angústia. Eu sei que não adianta nós ficarmos em casa, eu sei que não adianta nós escondermos se a tua mão, Senhor, não nos guardar. Por isso, nesta noite, Pai, eu coloco o teu povo, eu coloco, Senhor, esta cidade, este país. Ó, Senhor, a humanidade neste momento precisa conhecer e saber que o Senhor pode muito, Senhor. Que neste momento o Senhor é grande e poderoso para dissipar todo o mal e que estancar, Senhor, essa mortandade, essa enfermidade que está assolando o mundo, Pai. Mas que primeiro o Senhor possa mostrar que o Senhor é Deus sobre a vida de cada um. Neste momento nós queremos abençoá-los no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus e continuamos orando uns pelos outros. Amém?